Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Neste programa tentamos pegar num conceito de cada vez desta maravilhosa sabedoria e explicá-lo de uma forma que seja simples e próxima do coração daqueles que começaram a interessar-se pela sabedoria da Kabbalah. E o nosso conceito para hoje são os 125 níveis. Antes de começarmos, Dr. Leitman, o seu professor foi o grande Baruch Shalom Alevi Ashlag, o Rabash era o filho e estudante de Bala Sulam, o grande Yehuda Ashlag, que escreveu o comentário Sulam ao livro do Zohar, onde ele descreve o desenvolvimento gradual ao longo de 125 níveis. Quando eu ouvi falar desta abordagem, é como se, bem, deu-me esta sensação de confiança, porque em toda a minha vida procurei o que é o desenvolvimento espiritual e aqui de repente vejo este mapa de desenvolvimento, da ordem, e isto dá-me confiança. Talvez possa lembrar-se há muitos anos atrás, quando começou a estudar a sabedoria da Kabbalah, o que é que sentiu quando descobriu que existe uma ordem clara de causa e consequência. Dr. Leitman, eu senti finalmente que existe uma ordem nas coisas e que o mundo está organizado em níveis e pedaços e partes. Eu era um cientista e foi muito interessante para mim que existisse uma tal abordagem às coisas que as pessoas normais não descobriam. E na nossa realização, na nossa percepção, existem 5 mundos e Partsuf, Sefirot, níveis. E tudo isto são níveis de realização que podemos trepar, subir e realizar, alcançar aquilo que está para além dos nossos sentidos. E realmente agarrou-me de tal forma que não pude mais largar. E até este dia. E então era ainda mais novo do que 30 anos. E hoje tenho quase 80. Portanto, como pode ver, realmente agarrou-me. Ora, porquê, Dr. Leitman? Porque explica toda a estrutura da realidade. Que existe uma força superior que de forma gradual se diminui a si própria e constrói os mundos. É assim que são chamados Olam em hebraico, que vem da palavra Alamá, que é ocultação. E ao longo destes níveis de ocultação, ele doa cada vez mais e mais e mais ao nosso mundo, até nos alcançar. E nós estamos aqui baixo do seu controlo. E o propósito do seu controlo é gradualmente elevar-nos ao nível mais elevado, em que ele existe em si próprio, que qualquer ocultamento, em que ele existe sem qualquer ocultamento, e depois de descobrirmos estas coisas, depois de algum tempo, de percebermos toda esta imagem, toda esta abordagem, eu não pude mais largar. E é isso em que estou envolvido. Ora, isto é realmente intrigante. Eu tenho muitas perguntas já agora. Primeiro de todo o fim. 125 níveis. Qual é o destino que vai levar aonde? Dr. Lightman, cada nível revela mais a força superior, chamada ao Criador. E é chamado Criador, Boré, em hebraico, constituído pelas palavras Bo, Uré, veia e veja. E é assim que os cabalistas o chamam. Porque Bo, Uré, venha e veja é o que precisamos de fazer. Trepar estes degraus de realização, sensação, concretização da força superior em relação a nós. Ora, e agora não sentimos? Dr. Leitman, claro que não. Onde é que o sente? Pode dizer acerca de pessoas, naturezas, vegetativo, animal, que é tudo
que tudo veio das suas mãos, mas não é ele. E não significa que o estamos a realizar, a perceber, mas é o ser criado, que é assim que nos parece e é assim que o alcançamos, mas não é ele. Agora, enquanto que a sabedoria da Kabbalah revela para uma pessoa as possibilidades que se abrem para uma pessoa, é alcançá-lo a ele, à força superior em si própria. E isto é o que é especial acerca disto. Ron, porquê que a revelação consiste de níveis de realização? Dr. Lightman, porque não podemos alcançar a força superior de uma vez só? Ron, porquê? Dr. Lightman, porque somos muito diferentes da força superior. E, portanto, há níveis de alcance, ocultação, revelação. Há uma espécie de entendimento gradual na conexão, a mudança da pessoa para alcançar a força superior, porque alcançar a força superior vem como resultado da equivalência de forma com ele. Ora, nisso significa o quê? Dr. Lightman, significa que temos que receber as suas qualidades. E então, na medida em que percebemos as suas características, a sua natureza, as suas qualidades, a sua atitude, aproximamo-nos dele e começamos a sentir quem ele é. Ora, o que é que descobrimos exatamente em cada nível? Dr. Lightman, a natureza da força superior, que é uma, única e unificada, que é totalmente o bom que faz o bem. Ora, onde é que podemos ver um mapa ordenado destes 125 níveis? Está escrito em algum lugar? Dr. Lightman, sim, sim. Os cabalistas elaboraram acerca deste assunto, que existem 5 mundos. Olam em hebraico, mundo em hebraico, é chamado Olam por causa da palavra Alamá, ocultação. Dr. Lightman, Oran, o que é que está oculto? Dr. Lightman, a força superior. Oran, ele está oculto de nós? Dr. Lightman, certo. Oran, porquê? Para nos dar a capacidade de o procurar de forma independente. É como não podemos ver uma grande luz. Temos que a descobrir de forma gradual e a diferença entre ela e o seu oposto, a escuridão. E desta forma descobrimos a força superior. Rani, e porquê 125 níveis? Por que não 100? Por que não 50? Por que é que são 125? Dr. Lightman, deriva da distância entre a nossa natureza e a natureza da força superior. Que foi assim que ele nos criou, no desejo de receber prazer, que somos o seu oposto e, portanto, por forma a alcançarmos algum tipo de escala entre nós e a força superior, entre as nossas qualidades, que é a recepção completa, e a sua qualidade, que é a doação completa. Então, por forma a conectarmos estas duas formas da natureza, há necessidade de níveis. Níveis de aproximação gradual entre a nossa natureza e a natureza dele, da natureza da recepção e a natureza do doador. Oh, Rani, então por que não 50? Porque é 125? Dr. Lightman, nós aprendemos acerca disto. É porque do seu desejo de receber, que é chamado Keter, até ao nosso desejo de receber Malhut, existem 125 níveis. Oh, Rani, qual desejo de receber do Criador? Dr. Lightman, não, do desejo de doar do Criador. Oh, não, ok, fiquei confuso. Porque do desejo de doar do Criador, de dar amor, até ao nosso desejo de receber, do ser criado, há 125 níveis. São chamados Keter, Chochmah, Binah, Zerampin e Malchut. Ou 5 discernimentos, os chamados Berinot. 1, 2, 3, 4, 5.
Oh, Ana, então 5, porque é 125. Dr. Leitman, porque cada um está dividido em 5. Oh, Ana, então são 25, porque é 125? Dr. Leitman, não, 5 vezes 5 vezes 5. Oh, Ana, o que é que são estes 3 5? Dr. Leitman, que cada nível também está dividido da mesma forma e é para que nós possamos ser capazes de alcançar o superior através de equivalência de forma. Ou seja, na medida em que somos mais e mais semelhantes a ele. Oran inicialmente disse que existem 5 mundos, ocultações, Alamot, que a força superior oculta as suas qualidades de amor e doação, totalmente certo. Oran, então existem 5 mundos, e em cada mundo existem 25 níveis, totalmente certo. Esta imagem de uma escada, o Sulam, o que é que nos quer mostrar? Dr. Edmund, que podemos trepar esta escada e ficar semelhantes à força superior. Oran, vamos pegar num desses degraus de 125. O que é um degrau? O que é um nível? Dr. Lightman, é um estado espiritual. A medida de equivalência entre o ser criado e o Criador. Oran, o que é que acontece em cada nível, nesta transição, quando terminamos? Dr. Lightman, significa que, em alguma medida, nos tornamos mais semelhantes ao Criador, nos aproximamos mais dele. E é por isso que são chamados os níveis de ascensão. Oran, mais do que no nível anterior? Dr. Lightman, certo. Oran, há testes para atravessar estes níveis? Dr. Lightman, há condições que se encontrarmos, se conseguirmos concretizar estas condições, em mantê-las, nos tornamos mais semelhantes à força superior. Oran, pode nos dar um exemplo? Dr. Leitman, as condições são as seguintes. Pode fazer doação tal como aquelas condições nesse nível. E se não conseguir ser um doador tal como de acordo com estas condições neste nível, então significa que se eleva a esse nível, que sente, que entende, e na medida em que é semelhante, revela a força superior. Ora, então isto são na realidade níveis de doação e de fazer o bem? Dr. Lightman, claro. Ora, e vai haver diferentes condições em cada nível? Dr. Lightman, certo. Ora, vamos pegar em 2 níveis destes 125. São diferentes em quê? São semelhantes em quê? Dr. Lightman, no desejo de doar em cada nível. Quanto mais elevado for o nível, maior a capacidade tem de fazer doação. Oran, que significa amor e doação, Dr. Lightman, certo. Oran, qual é este estado inicial antes de começarmos a trepar a escada aqui e agora? Oran, e o que é que isso significa? Dr. Lightman, que não temos capacidade para doar e nem desejo de o fazer, mas vivemos como vivemos agora, que é o nível mais baixo que existe, não há nada mais inferior que este mundo. Oran, porquê? Dr. Lightman, é assim que começa. Ora, neste primeiro nível da escada de desenvolvimento espiritual, o que é que tem lá? Dr. Lightman, nele já existe uma força de doação para com os outros. Ora, no último nível, o que é que contém? Dr. Lightman está em total doação, em tudo. Mas é o homem que se eleva ao longo destes 125 níveis, alcança o último. Ora, como é que estes níveis foram criados? De cima para baixo, da força final de doação, que é a doação completa, até a força que recebe e não faz qualquer tipo de doação, que é o nível deste mundo. Ora, parece que o Criador construiu uma espécie de desenvolvimento, um sistema de desenvolvimento para nós. Por que é que ele o fez, Dr. Lightman? Para que pudéssemos ser capazes de sentir, entender, compreender a nossa natureza comparativamente à dele e preferir ascender até ele, à sua natureza, de amor, doação.
versus a nossa natureza, que é ódio e recessão. Ora, quando nós trepamos estes níveis do nosso desenvolvimento, temos que entender também qual é a nossa natureza, Dr. Leitman, certo? Ora, e agora não estamos familiarizados? Dr. Leitman, claro que não. Não está sequer consciente que a sua natureza é a recessão completa. Ora, bem, eu vejo isso, eu penso muito acerca de mim próprio, mas às vezes vejo em mim próprio alguma doação. Bem, não tanto assim, mas ainda assim as pessoas dão, ajudam, são boas pessoas. O que é que significa acerca destes níveis que temos que descobrir? Dr. Lightman, estes são os níveis de ascensão, de doação, do amor, da conexão. Ora, em cada nível também compreendemos o que é a nossa natureza comparado com a natureza do Criador. Dr. Lightman, certo. Ora, nestas coisas ficam mais reveladas, Dr. Lightman, certo. Bem, então suponhamos que eu alcance um nível mais superior e venha a reconhecer que esta é a minha natureza original, que agora não sentimos, e também sentimos a natureza do Criador. Dr. Lightman, certo. Duas formas opostas de natureza. Esta oposição é importante, Dr. Lightman, claro, porque então podemos medir qual é a natureza do Criador comparada com a natureza do ser criado. Ora, eu escrevi que a força superior criou os níveis de uma forma que os níveis superiores é como se revestissem nos níveis inferiores e assim sucessivamente. O que é que isso significa, Dr. Lightman? Que o constrói, que lhe dá a vida, que o anima, que o sustém. E desta forma, o nível mais inferior é completamente controlado, 100% controlado pelo nível superior. Agora, não pode dar-me um exemplo? Também acontece agora, aconteceu só uma vez, só vai acontecer amanhã. Dr. Lightman, mesmo agora. Somos como marionetas, com fios, governantes pelo nosso nível superior. Dr. Oran, agora, Dr. Lightman, certo? Oran, e o que é que faz com que sejamos marionetas, Dr. Lightman? Os seus pensamentos, desejos, está tudo controlado. Ora, então o que eu penso agora, o que eu sinto agora, é governado, Dr. Lightman, é governado pela força superior, de um nível mais elevado, daquele em que nos encontramos. E quando trepamos, elevamos-nos a um nível mais elevado, então começamos a revelar a nossa conexão com o nível mais superior, o nível mais elevado. O Rani é como esta cadeia de relacionamentos, de relações, Dr. Lightman, certo? Oh, Rani, como é que atravessamos um nível? Existe um processo através do qual passamos de nível para nível? Dr. Lightman, isto é exatamente aquilo que fala a sabedoria da Kabbalah, como podemos elevar-nos de um nível para o próximo. Oran, e o que é que uma pessoa faz para se elevar nestes níveis? Dr. Lightman, precisa de receber o caráter do nível superior. Oran, e o que é que a pessoa, como é que a pessoa sabe que tem que fazer? Dr. Lightman, a Kabbalah ensina a pessoa como sentir um nível mais elevado, aceitar a sua natureza e subir nessa direção. Oran, o que é que nos pode ajudar nesta ascensão? Dr. Lightman, manter as leis do nível mais elevado. Ora, existem certas regras para isto, como os montanhistas têm regras. Dr. Lightman, sim, claro que são regras, claro que há regras. As regras são conexão, união, que na medida em que aqueles que estudam a sabedoria da Kabbalah desejam elevar-se para um nível mais alto, então precisam de manter a sua conexão. Rani, por que isso é importante? Dr. Lightman, porque é assim que organizaram o seu desejo egoísta, tornando o oposto o desejo de amar, de doar. Ora, há níveis que são mais difíceis de atravessar e níveis menos difíceis. Dr. Lightman, a natureza de cada nível é fixa, estável, e cada nível tem as suas próprias características e como a pessoa precisa de se mudar para se elevar para o nível mais elevado. Ora, podemos passar por vários níveis?
Dr. Leitman, não. É como na escola, pode saltar por anos? Ora, bem, se for um gênio. Dr. Leitman, bem, na espiritualidade, não podemos dizer que essas opções não existam, mas nós não falamos muito acerca disso. Ora, é assustador subir estes níveis, é perigoso, Dr. Leitman? Não. Qualquer um está convidado, todos estão convidados. Ora, precisamos de levar alguma coisa connosco? Dr. Leitman, sim. Paciência. Ora, e porquê paciência? Dr. Leitman, porque é um caminho longo, que exige muito esforço e muita persistência. Ora, às vezes acontece que descemos. Dr. Leitman, sim, descemos, caímos, mas estes são casos únicos. Ora, e o que é que fazemos depois de cair? Dr. Leitman, levantamos-nos e continuamos, tal como os montanhistas. Ora, e como é que a pessoa mede? Como é que a pessoa pode saber em que nível se encontra? Dr. Leitman, a pessoa tem que saber. Caso contrário, não significa que está nesse nível. Ora, então como é que a pessoa mede? Dr. Leitman, de acordo com as suas forças, de acordo com a força de doação. Ora, o que é que esta palavra significa? Dr. Leitman, as forças da conexão. Com pessoas, níveis mais elevados, níveis mais baixos, ou seja, na medida em que a pessoa está disposta a trabalhar em conexão com níveis mais elevados, esta é a sua força de ascensão. Ora, então, o que é que ele mede? Quanto está conectado com os outros? Dr. Leitman, sim. A medida na qual é capaz de dar aos outros. Ora, nem como é que nós sabemos que as outras pessoas se elevaram de níveis? Dr. Leitman, pode vê-lo, mas nem sempre. Normalmente a pessoa examina-se a si própria e trabalha em si própria. E nos outros, bem, em casos especiais. Ora, vamos falar um pouco entre a diferença entre as pessoas. Todas as pessoas precisam de subir os mesmos níveis? Dr. Leitman, os mesmos níveis até ao mais elevado. Ora, nisso a todos se elevarem, existe uma diferença entre o que as pessoas sentem, entre o que diferentes pessoas sentem? Dr. Leitman, quase que não. Ora, há pessoas que já alcançaram o nível 125? Dr. Leitman, há. Ora, nos seus professores de quem estudou, Bala Sulam alcançou o nível 125? Dr. Leitman, certo. Ora, o grande Baruch Shalom Alevi Ashlag alcançou esse nível? Dr. Leitman, provavelmente sim. Ora, o que é que a pessoa sente quando alcança o fim? O nível mais alto, o Dr. Leitman revela a força superior do nível mais completo. Ora, e o que é que a pessoa entende então? Dr. Leitman, tudo. Toda a criação, o que acontece em todos os mundos, em todos os níveis. E não há nada oculto em relação a ele, na realidade. Ora, e o que é que sente? Dr. Leitman sente que está em toda a realidade de forma livre. Ora, por que é que se torna livre? Dr. Leitman, porque alcançou o desejo de doação que preenche toda a realidade, que é o Criador. Ora, o doutor pensa que muitas pessoas no nosso tempo podem trepar esta escada espiritual? Dr. Leitman, precisamente no nosso tempo, chamada a última geração, a geração do Messias, Mashiach, da palavra limshor, puxar, podemos puxar-nos para o nível, desde o nível mais inferior, mais escuro até ao nível mais superior, e desta forma sentir que existimos no topo do mundo. Ora, e o que é que existe nesse topo? Dr. Leitman, a compreensão de que está integrado em toda a realidade. E isto é o que descobre. Não há mais nada para descobrir senão a força superior. Ora, e todas as ocultações
ocultação da palavra Alamá. O que é que acontece quando alcançamos os níveis mais elevados? Dr. Lightman, as ocultações desaparecem. Ora, e para onde é que vão? Dr. Lightman, toda esta ocultação cessa. Todos os mundos se revelaram e revelaram tudo o que anteriormente estava oculto. Ora, então é como uma troca de revelação e ocultação? Lightman, certo? Ora, então suponhamos que mais pessoas vão conseguir elevar-se nos níveis espirituais. Como é que isso vai afetar a nossa vida do dia a dia? Dr. Lightman, vamos saber finalmente onde nos encontramos. Eu ouvi hoje de muitas pessoas, dos média, quanto falam acerca das diferentes formas de vida que vivem entre nós, talvez os aliens, que vêm visitar-nos, que querem conquistar-nos, etc, etc. De diferentes formas, tanto quando tentamos fugir para diferentes planetas e estrelas. Eu vejo que a humanidade está muito dentro disto e quer saber se somos os únicos no universo, se existe algo mais. E aqui recebemos a capacidade de abrir os nossos sentidos de uma forma que vamos sentir os mundos para além deste mundo escuro e inferior. E também aqueles que estão neles. E é assim que vamos descobrir o mundo. Oh, não vai ser divertido? Dr. Lightman, sim, porque deixa de haver ocultação. E então saberemos quem somos, qual a razão da nossa existência, como alcançar a vida eterna perfeita. É tudo possível através da realização dos mundos superiores. Ora, ok, para fazer um sumário, qual é a definição mais simples para o conceito dos 125 níveis? Dr. Lightman, estes são os níveis da realização da verdadeira realidade em que existimos. Ora, e o que sentimos quando passamos de um passo para o outro? Dr. Lightman sente uma transição de um estado para outro estado. Tal como pôr óculos mais potentes. Ora, e o que é que eu tenho que fazer para atravessar este nível espiritual? Dr. Lightman tem que se ajustar ao nível superior, tem que se tornar adequado ao nível superior. Ora, infelizmente o nosso tempo está a terminar. O que é que me deseja de coração para coração a alguém que apenas começou agora a estudar a sabedoria da Kabbalah em relação a este conceito de 125 níveis? Dr. Lightman, não perca a tendência de revelar todos estes níveis, as forças neles contidas, até ao nível mais elevado. Boa sorte. Ora, muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada por ter estado connosco. Tudo do melhor.